Olá, eu sou Raul Marques Lima, do grupo da incorporação de máscaras na produção de concreto, do professor Bruno Guzzo, da matéria de Base Experimental de Ciências Naturais, e sou eu quem vou apresentar como foi nossa pesquisa, nossos testes e qual foi a conclusão que a gente chegou. Muito bem. Desde o período da pandemia da Covid-19, as máscaras descartáveis foram um instrumento vital e indispensável para a saúde de toda a população mundial. Entretanto, o descarte desse produto tem se tornado uma problemática quando entramos nas questões ambientais. Basta a gente imaginar e relembrar como foi o auge da pandemia e vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que usasse todos os dias máscaras descartáveis. Pelo menos, no mínimo, ela usaria uma máscara descartável por dia, né? Então a gente pode considerar que ela usaria no mínimo 365 máscaras no ano. Agora vamos imaginar que 100 milhões de brasileiros fizeram isso. Imagina o tanto de máscara que ia ser, o volume de máscaras gigante, enorme que foi utilizado não só no Brasil como no mundo todo, né? E claro, isso é um problema para o ambiente. Então a gente pensou como que a gente poderia tornar algo não reutilizável, que é uma máscara, né? Usada em algo útil novamente. Então surgiu a ideia no nosso grupo de procurar saber se seria possível tornar tijolos de concreto mais resistentes a partir das fibras das máscaras descartáveis. A metodologia usada pelo nosso grupo foi a seguinte: a gente comparou a resistência de um tijolo de concreto comum junto a dois tijolos com pequenas porcentagens de fibras de máscara em sua composição, uma com 0,5% da massa total e outra com 1%. A massa base é 300 gramas de cimento, 2,460 gramas de areia, 550 ml de água e 0,2 gramas de ativador. Toda a mistura foi dividida em 9 canos que serviram como molde. A partir dos canos, dividiu-se em 3 amostras diferentes. A gente usou um tijolo referência, que é a amostra do tijolo comum e que usamos para comparar a resistência dos nossos outros testes, como já foi dito. Após um dia de secagem do concreto, inserimos o corpo de teste na água por mais 7 dias. A amostra X1 foi o tijolo com composição de 0,5% de máscara. Utilizamos a massa base e adicionamos 0,5% do número total da massa de máscaras descartáveis na sua composição. Essa foi a primeira amostra teste para saber se as fibras da máscara iriam fazer diferença na resistência dos tijolos. Inserimos a amostra na água por mais 7 dias. A amostra X2 foi o tijolo com composição de 1% de máscara. Utilizamos a massa base e adicionamos 1% do número total de massa de máscaras descartáveis na mistura. Já em relação às testagens, para testar a resistência de cada uma dessas 9 amostras, utilizou-se a máquina compressora Instron 3369, que aplica pressão sobre os corpos. A pressão utilizada foi de 5 mm por minuto. No primeiro teste, usando o tijolo referência, podemos observar na direita o gráfico da resistência do tijolo. Primeiro ele só tende a subir, atingir o ponto máximo de 0,8, depois ele só tende a cair, chegando a 0, que é quando quebra a resistência do primeiro corpo de prova. No segundo teste, realizamos 3 vezes o teste no tijolo X1 com 0,5% de máscara na composição do teste. A resistência chegou a 0,4, depois decaiu bruscamente. No tijolo X2 usando 1% de máscara na composição. O terceiro teste foi o que teve resultado mais aceitável, chegando a 0,19 mais ou menos de ponto máximo, depois caiu bruscamente a 0,7 mais ou menos. Com a análise e os resultados obtidos, a gente chegou à seguinte conclusão: as amostras de concreto com as fibras de máscara em sua composição apresentaram maior tempo de resistência diante a aplicação de pressão, mas o valor de força de resistência no tijolo referência em comparação às outras amostras foi maior. Ou seja, a adição das máscaras não fez com que o tijolo ficasse mais resistente, apenas fez com que ele resistisse por mais tempo antes de desabar por completo. Assim, conclui-se que não há viabilidade de adicionar fibras de máscara descartáveis na composição de tijolos de concreto, como forma de descarte desse material. É isso, muito obrigado pela sua atenção.